Bom dia, pessoal, tudo bom? Começando mais uma live. Para quem ficou com saudade ontem, que não tivemos live, ontem foi dia de turma do Conecta andando. Voltamos hoje, estamos assim. Opa, acho que eu tô mexendo aqui as coisas, né? Estamos assim desde segunda-feira, com lives todos os dias. Oi, tá, bom dia, Léo, tudo bom com vocês? Como foram de sábado? Não nos vimos ontem. E aí, essa semana, né, essa maratona aí de lives. E aí, a gente vai hoje. E assim, a nossa maratona mesmo, essa maratona mais forte, vai terminar amanhã. Mas, assim, eu tô querendo colocar dentro dos planos uma data fixa, talvez, durante a semana, pra gente fazer uma live por semana, né? Pra gente se encontrar aqui uma vez por semana, enfim. Talvez até pensar em formatos diferentes. Se tiverem sugestões, se tiverem vendo coisas interessantes por aí, quiserem me contar, fiquem à vontade. Pra gente fazer alguma coisa interessante, né? Bom dia, Dorsalis Quiropraxia. Bom dia. Bom, coloquei o tema, fixei o tema já aqui da nossa conversa de hoje, como a gente tinha falado na sexta-feira, né? Nós vamos falar sobre como construir um posicionamento diferenciado. E assim, de uma certa forma, a gente tem falado disso a semana toda, né? A gente tem falado disso de várias formas a semana toda. E, inclusive, na aula da quarta-feira no YouTube, né? Naquela aula mais ampla, mais recheada que eu fiz no YouTube, e que o replay ainda tá disponível, tá? E o link tá na bio. Então, nessa aula do YouTube, a gente falou assim, de uma forma mais metodológica sobre isso, né? Mais com passo a passo, com slides que dava para anotar e tudo mais. Mas, assim, esse tema do posicionamento é um tema que a gente vem trabalhando a semana inteira. Então, hoje eu vou querer até trazer para vocês um viés diferente para a gente fazer esse trabalho, né? Nós falamos da autenticidade, a gente falou do cliente certo. Eu vou até olhar aqui. Bom dia, Rodrigo, tudo bom? Papoula, Lucas, é isso, Lucas? Bom dia a todos vocês. A gente falou sobre diferenciação, né, lá no começo e vendas. Depois a gente falou sobre o cliente ideal. A gente falou sobre vender, mesmo com timidez, mesmo com vergonha, né? A gente falou sobre a conexão e o alinhamento com o próprio negócio. Na sexta, a gente falou sobre a comunicação autêntica. E aí, hoje eu quero falar sobre um posicionamento diferenciado linkado com essa questão da sexta-feira. Eu quero linkar com essa questão da autenticidade da sexta-feira. Porque quando a gente vai falar de posicionamento, a gente tem várias formas de falar desse conteúdo, né? Então, hoje é esse objetivo, de trazer essa forma um pouquinho mais diferente, que talvez eu nunca tenha falado com vocês antes. Então, eu tô vendo bastante gente entrando, tô vendo algumas carinhas novas. Vocês sabem que eu não faço a live sem estar com o meu cafezinho aqui, né? Pra gente... Pra dar aquele bust, assim, né? Para as pessoas que estão aqui pela primeira vez e que não me conhecem, então... O meu trabalho, ele tem a ver com ajudar empreendedores, profissionais liberais e criativos a construírem, né, o seu projeto e a sua marca de uma forma com mais clareza, com mais alinhamento, de uma forma a fazer as melhores escolhas de forma intencional e com mais consciência, para criar realmente um projeto, né, para que o seu projeto e o seu negócio tenha a chance de levar essa pessoa para aquilo que ela está buscando, para ajudá-la a construir uma jornada da forma que ela está buscando, de uma forma assim assertiva, consciente, intencional. Né? Essas são palavras que eu uso muito no meu trabalho. E essa semana, então, nessa maratona do Conecta,
que é o meu grupo de mentoria, que está com as matrículas abertas até amanhã. E que é um grupo de mentoria no qual eu vou te ajudar a fazer todo esse processo de mãos dadas, né, com você para revisar todas as questões, para te ajudar a pensar, te ajudar a refletir, te ajudar a enxergar os pontos cegos, enfim. Então, no Conecta, a gente trabalha todos os passos dessa conversa que a gente está tendo a semana inteira. Quem tiver interesse no Conecta, o link também está na bio, né, junto com o da aula de quarta-feira, que foi esse processo todo para a construção dessa marca conectada, dessa marca conectada. Porque qual que é a forma da gente conseguir, e essa foi a grande pergunta dessa semana, né? Da gente conseguir atrair os clientes certos e vender com mais facilidade. E aí é através dessa conexão que a gente gera com o público, através de uma marca conectada. E essa marca, ela tem várias questões que precisam ser trabalhadas, várias linhas de desenvolvimento, né? É igual a gente, assim como ser humano. Nós, enquanto seres humanos, a gente precisa desenvolver a nossa motricidade, o nosso corpo físico, né? A gente precisa se exercitar. A gente precisa cuidar também do nosso interno, né? Da saúde dos nossos órgãos. A gente precisa se alimentar bem. A gente precisa também cuidar da saúde da nossa mente. Então, a gente vai trabalhar isso através do conhecimento que a gente adquire, através das coisas que a gente escolhe prestar atenção. A gente pode também trabalhar o nosso espiritual, né, junto com esse mental, tentando enxergar melhor as coisas, ter mais consciência, com métodos como meditação, por exemplo. Eu uso muito meditação ativa com mandalas, etc e tal. A gente tem, né, nós enquanto seres humanos, para cuidar, tô fazendo uma metáfora, tá? Para a gente cuidar da gente mesmo, nós precisamos, né, de todos isso. Não adianta a pessoa querer cuidar só do corpo. A gente vê isso acontecendo, né? A pessoa cuida só do corpo, só do corpo. E aí, daqui a pouco, ela estoura pela mente, né? Aí vem uma depressão, vem alguma coisa assim. Ou ela estoura porque ela tá lá no exercício, fazendo esse tipo de coisa, mas ela não tá se alimentando corretamente bem, né? Eu conheço pessoas que tem um corpo super legal e um colesterol nas alturas, né? E aí as pessoas acham que colesterol tem a ver com obesidade. Não, né? É uma coisa, corpo assim, corpo físico aparência física, melhor dizendo. Aparência física é uma coisa, o que tá acontecendo lá dentro nos seus órgãos é outra, né? Então, por que eu tô fazendo esse paralelo, tá? Por que eu tô fazendo esse paralelo? Porque com a marca, com a empresa, é assim, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui nessa semana, nessa maratona de lives? Nós estamos falando de vários aspectos. Teve um dia que a gente está falando de vendas, um dia a gente está falando de alinhamento, outro dia a gente está falando de comunicação autêntica, outro dia, como hoje, a gente está falando de posicionamento, né, diferenciado. E por que eu estou fazendo essa quebra? Porque assim como nós seres humanos, nós temos esse costume de, para entender alguma coisa, segmentá-la em partes, né? Porque segmentar ajuda a gente a focar, a trabalhar, a entender. Na verdade, nada nunca é segmentado, as coisas são um todo. Mas nós temos mais facilidade de enxergar as coisas quando elas estão segmentadas. Então é por isso que eu cuido da minha saúde aqui, com esse médico aqui, eu cuido do meu corpo, da minha aparência física aqui, na academia, eu tenho o meu app de meditação, yoga, etc e tal, então aí eu vou cuidando das várias partes e assim eu cuido do todo. Então é isso que nós estamos fazendo aqui com a marca, nós estamos falando das várias partes, o objetivo é construir um todo que seja... que tem essa diferenciação autêntica e que possa ser percebido e também relacionado com o meu cliente ideal de uma forma conectada. Então é isso que eu quero, né? Que criar essa conexão com esse cliente ideal para que o meu serviço, o que eu tenho a oferecer, possa chegar até ele da melhor forma possível para construir a transformação que ele precisa e permitir que eu continue fazendo o trabalho que eu faço, tendo o negócio que eu tenho, né? Harmonioso. E a hora que você colocou isso aqui, Maia, eu li hormônios, aí eu pensei, nossa,
Tem isso também, né? Mas sim, nós queremos um negócio harmonioso. Eu li rapidinho. Nós queremos um negócio harmonioso, né? Em todas as suas esferas. Acho que era essa a palavra que eu estava querendo encontrar. Esferas, né? Em todas essas esferas. Então, hoje a gente vai falar de como construir um posicionamento diferenciado. E aí a gente poderia falar de posicionamento de várias formas, tá? A gente poderia falar do posicionamento em relação à nossa proposta de valor especificamente, em como construir uma proposta de valor diferenciada para te dar esse posicionamento, né? A gente poderia pegar um viés, por exemplo, do Oceano Azul, que acho que é um dos vídeos meus mais vistos no YouTube, né? A estratégia do Oceano Azul. A gente poderia pegar aqui a questão do posicionamento para falar de preço, né? Será que eu tenho um posicionamento de mercado premium, de mercado de luxo? A gente poderia estar pegando mais ou menos esse viés para a nossa conversa. Mas como a gente tem falado de alinhamento a semana toda, como a gente tem falado de autenticidade a semana toda, e tudo isso para falar de conexão, então eu trouxe uma ferramenta que eu queria compartilhar com vocês e que eu comentei na sexta-feira que eu ia trazer, que ela é chamada, deixa eu até abrir aqui para eu ir acompanhando e compartilhando com vocês, que ela é chamada de Authentic, né, em inglês, Brand Index, né? Ele é um index, ou seja, um índice, né, de autenticidade de marcas que foi criado por uma instituição australiana e que eu acho bem interessante. Nós vamos falar de todos os itens que estão dentro desse índice e que são pontos como se fossem medidores de autenticidade e que a gente pode usar para fazer uma auditoria, vamos dizer assim, da marca, né? Para a gente ver se ela está tendo esse posicionamento diferenciado. E aí o Mauro tá falando que o objetivo é justamente esse, né, de sair do Oceano Vermelho. E para sair desse Oceano Vermelho com um posicionamento diferenciado, a gente pode usar as técnicas especificamente do Oceano Azul, né? Só que isso aqui é uma coisa importante porque bastante gente falou da história do Oceano Azul essa semana e eu pretendo fazer um curso só disso, tá? A técnica do Oceano Azul para criar um posicionamento diferenciado, ou seja, para criar um Oceano Azul mesmo, que não tá cheio de sangue, que é a briga da concorrência, etc e tal, a metodologia, ela é uma metodologia de inovação, tá? Ela é uma metodologia de inovação, ou seja, você, através da metodologia de Oceano Azul, vai construir um negócio inovador. Você vai construir algo que não existia. Esse é o conceito de inovação, certo? É algo novo. E o que é novo é algo que antes não existia. Então, isso é um trabalho que a gente faz separadamente. Por quê? Porque as metodologias de inovação, e esse é um viés muito importante do meu trabalho, né? Trabalhar com inovação, com startup, com tudo isso, elas são uma metodologia de trabalho específica, elas têm uma forma específica de ser trabalhado para a gente desenvolver esse produto, esse serviço, essa solução inovadora. Mas, e aqui tem um porém bem grande que eu gostaria de colocar, e eu falo isso, inclusive no meu vídeo onde eu explico a estratégia do Oceano Azul no YouTube, eu falo disso. A nossa marca, enquanto uma marca que é autêntica, realmente autêntica, enquanto uma marca que é realmente conectada, enquanto uma marca que tem todas essas esferas trabalhadas de forma consistente e que entrega uma experiência única para um público específico, se a gente conseguir fazer essa construção, isso pode ser o nosso Oceano Azul, entendeu? Então, assim, nós temos o caminho da construção do Oceano Azul, que é o caminho tradicional, completamente inovador, e esse é o caminho que os autores explicam, né, no livro, e já tem um segundo livro chamado The Blue Ocean Shift, né? Tem a estratégia do Oceano Azul e tem o Blue Ocean Shift, que eu ainda não sei se tem em português.
Então, assim, a gente vai ter esse caminho da inovação, mas se eu conseguir fazer essa construção da marca da forma que a gente está conversando desde segunda-feira, da forma que a gente conversou em muito mais profundidade na aula de quarta-feira à noite no YouTube. Para quem chegou agora, o replay da aula está disponível, né? E o link está aqui no meu perfil aqui do Instagram. Se a gente conseguir fazer essa construção, a gente vai criar um pedacinho, a gente vai criar um encaixe dentro do mercado que é muito especial na cabeça do nosso público, que é muito especial na cabeça do nosso público. Qual público? O certo, né? O público ideal pra gente. Então, a gente acaba conseguindo cavar esse oceano azul, achar esse lugarzinho ao sol, né? Através também da nossa marca, tá? E a marca, se ela é realmente autêntica, se ela é realmente conectada, se ela está trabalhada em todas essas esferas, ela é muito difícil de copiar. Porque o lema do Oceano Azul, e aí eu tô fazendo uma saída estratégica pela direita nesse comentário do Mauro, mas eu acho que ele é super importante, tá? O lema do Oceano Azul é o seguinte: torne a sua concorrência irrelevante. Esse é o lema do Oceano Azul, tá? Você não vai mais se preocupar com a concorrência no sentido do Oceano Vermelho, que eu tô lutando com a concorrência. Não. O meu objetivo vai ser tornar minha concorrência irrelevante. E aí, nós temos então esse processo da inovação, mas nós temos o processo da marca também, que nos permite fazer isso, tá? Porque aí a gente tem esse lugar especial na mente dos nossos usuários, assim, clientes. E assim, quer ter um exemplo disso, Gi? Dá um exemplo. Pensa nas marcas que você adora. Pensa nas marcas que você segue no Instagram e que você fica vendo todos os produtos ou serviços que ela posta. Quantos de nós, eu sei que eu faço isso, seguem várias marcas, né, no Instagram com seus produtos, inclusive produtos físicos, né? Eu sigo várias, que eu fico namorando, aí tem hora que eu compro um produto, tem hora, né, que eu tô mais namorando, tem hora que eu compro, mas assim, eu tô ali naquela órbita, eu tô girando ali naquela órbita, né? Então, hoje então a gente vai falar desses condutores de autenticidade, que é o que o Authentic Brand Index vai trazer pra gente. Detalhe, tem uma arte, né? Tem um design que ajuda a gente a entender isso, tá? Que tá tudo bonitinho aqui. Deixa eu ver, acho que eu não consigo mostrar pra vocês, que meu computador tá aqui do lado, ó. Vocês estão vendo ali no fundo, ó, que tem uma artezinha ali no fundo. É isso que eu tô olhando aqui, é a cola que eu tô olhando para falar com vocês, tá? E aí, quem tiver no grupo do WhatsApp, né? A gente tá com um grupo do WhatsApp essa semana para acompanhar toda essa maratona que a gente tá fazendo, que tem a ver com essas aberturas de inscrições do Conecta Amanhã. Então, quem tiver no grupo do WhatsApp, eu vou mandar essa arte aqui para vocês, tá? Para vocês terem isso daqui, para você salvar isso no teu computador, imprimir, pôr na parede, não esquecer disso. Se você quer ter acesso a isso aqui, não tá no grupo do WhatsApp, porque por algum motivo você não entrou, me manda um direct que eu te mando o link, tá? Eu te mando o link, belezinha, você entra lá pra ver, tá bom? E aí, esse grupo é um grupo que vai ficar até terça-feira, né? Assim, mais ativo. Mais um golinho de café e então eu vou mandar pra vocês. Mas vamos lá, Gi, vamos lá. Não enrola não tô enrolando, tô falando um monte de coisa, mas vamos lá. Quais são os 7 indexadores de autenticidade que o Authentic Brand Index mostram pra gente? O primeiro deles, obviamente, não poderia ser diferente, tem a ver com originalidade. Originalidade. E ele vai falar aqui o que é originalidade. É a extensão a qual sua marca trouxe algo novo e diferente ao mercado, né? Em que extensão a tua marca trouxe algo novo e diferente ao mercado? Detalhe, fazendo o casamento de novo com a história do Oceano Azul que a gente estava falando. Esse novo não precisa necessariamente ser uma inovação, tá? Pode ser um posicionamento diferenciado, que é a nossa conversa de hoje, como construir um posicionamento diferenciado. Então, esse novo pode ser esse posicionamento diferenciado. Então, eu faço determinada coisa,
Por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que... E vou falar até de mim, tá? Eu dou mentorias, certo? O próprio Conecta é um grupo de mentoria. E eu já fiz mentorias, assim, nessa versão online, né? Já fiz. Já participei de grupos de mentoria, inclusive com mentores muito caros, né? Com mentores que têm preços muito altos no mercado. E assim, qual que é a diferença? O que eu tô trazendo de novo e de diferente para esse mercado? O meu grupo de mentoria, eu faço a mentoria dentro do grupo, mas eu faço um acompanhamento individual de cada caso. De cada caso. Tem gente que tá aqui que tá fazendo Conecta, tem gente que já fez e sabe que eu faço assim. E aí, por que eu tô falando disso, né? Do mercado. Porque a maioria das mentorias em grupo que existem no mercado, elas são assim, você entra lá, você fala alguma coisa, você traz, você conversa 5 minutos ali com a pessoa, ela te dá algumas dicas, alguma coisa, tchau e bênção, né? Você pode ter 4 ou 5 encontros, vai ser 4 ou 5 encontros assim. Então, assim, não tem um acompanhamento, não vai ver o que você fez, não vai te dar um feedback, entendeu? É uma coisa mais superficial. Então, assim, o que eu tô trazendo de novo e de diferente nesse sentido? Não, eu vou fazer um acompanhamento cuidadoso, muito no tempo de cada um e com essa análise. Então, esse é um exemplo. Então, aqui a gente tem pessoas que trabalham com cerâmica, a gente tem pessoas que trabalham com alimentação, a gente tem pessoas que trabalham com astrologia, a gente tem pessoas que trabalham em várias áreas aqui, com roupas. Como você, dentro do teu mercado, mesmo que você não esteja trazendo uma inovação por si, como você pode trazer algo de novo e diferente ao seu mercado, como você pode ser original. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, ele tem a ver com a utilidade. Esse é o segundo condutor de autenticidade de uma marca. E a utilidade está falando o seguinte: ela é a extensão a qual sua marca entrega uma utilidade real aos usuários que eles sentem que não podem viver sem. Então, uma utilidade real que eles sentem que não podem viver sem. Aqui é o momento em que a gente vai fazer o casamento entre a dor, a necessidade e os trabalhos a serem feitos do meu usuário e o que eu entrego. Para que essa minha entrega, seja ela um produto, um serviço, uma experiência, para que ela realmente seja útil na vida desse usuário e traga algo que ele sente que assim é transformador e que ele não poderia viver sem, né? Que ainda bem que ele comprou, ainda bem que ele fez, ainda bem que ele participou. Então essa é a utilidade. Isso daqui é fundamental. E aí no grupo do Conecta, quem fez sabe muito bem desse meu mantra, é o seguinte: o herói da história é o teu cliente. E a gente vai ficar o tempo todo tentando melhorar a jornada de vida desse cliente, através dos nossos produtos e dos nossos serviços, né? Então, a gente tem esse foco, essa mentalidade, esse paradigma de foco no cliente. E aí, ó, tem até depois um paradoxo que é a história de que, Gi, mas então é isso, né? O cliente tem sempre razão, é verdade, eu sempre ouvi isso. Não, não é isso, tá? Não é isso. A gente vai olhar para o cliente certo e nem sempre o cliente tem razão. O cliente certo talvez sim, mas tem cliente que não é o cliente certo para você. Mas isso daí é uma outra história, inclusive, que nós já falamos sobre essa história essa semana, né? Acho que na terça-feira, né? Que a gente falou sobre o cliente ideal. Beleza, então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto são as crenças. São as crenças, que é a extensão a qual sua marca posiciona-se por mais do que apenas dinheiro. Então, o terceiro condutor de autenticidade são as crenças. Quando a gente vai trabalhar isso no Conecta, e quem fez a aula de quarta-feira no YouTube viu essa minha fala, e para quem está entrando agora, o replay da aula tá o link aqui na bio, nós falamos sobre os valores da marca. Os valores da marca nada mais são do que essas crenças, né? Tá falando que demitiu o cliente, né? Às vezes a gente tem que demitir mesmo. São essas crenças aqui.
E esses valores, eles são o nosso alinhamento. Inclusive, quando a gente vai demitir um cliente, né, como você está falando aqui, e às vezes a gente faz, né? E assim, ó, no geral, o bom não é nem demitir, o bom é nem pegar. O bom é quando a gente nem pega esse cliente. E quando a gente tem uma clareza muito profunda dessa marca, né, desse posicionamento diferenciado, que é o que a gente está falando hoje, dessa construção e desses valores, e os valores e as crenças, né, que ele está chamando de crenças aqui, são um filtro muito importante. Quando a gente percebe que está totalmente desalinhado, é melhor nem pegar. Por exemplo, tem um tipo de cliente que é aquela pessoa que está atrás de fórmula mágica, que está atrás de um guru que vai salvar essa pessoa, né, da sua vida, que vai ser o guru salvador no cavalo branco com a espada, que vai trazer a fórmula e o elixir mágico para salvá-lo e fazer o seu faturamento chegar na casa dos milhões no próximo período X de tempo, né? Se a pessoa tem essa visão de mundo, ela não é o cliente certo para mim. E quando eu percebo isso, eu já falo, olha, não é para você. Tanto que muita gente entra em contato comigo para saber, Gil, conecta é para mim? A primeira pergunta que eu faço é, me explica um pouco mais do teu caso, me fala qual é o teu momento. A hora que a pessoa me explica, aí eu sei dizer se conecta é para ela ou não. Eu não faço uma pergunta assim, você é empreendedor, você tem um negócio? Ah, então é para você. Você é profissional liberal? Então é para você. Não. Eu quero saber da pessoa, eu quero entender um pouco mais da pessoa. Aí eu vou dizer se é pra ela ou se não é, né? Porque se ela chega pra mim com essa vibe, eu já sei que não vai dar certo. E aí eu vou ter que demitir depois, né? Então a gente já não quer isso de cara. E às vezes a gente insiste, tenta ajudar e não consegue, né? E aí vai. Mauro falando, você é o nosso guru. Não, não sou o guru. Eu sou o facilitador da jornada, né? É a facilitação dessa jornada. E o mais legal é isso, porque meu processo é ajudar vocês a descobrirem seu guru interno, né? E é o seu guru interno que vai ser o grande guia dessa jornada, assim. E aí é muito legal esse processo, né? Legal, Mauro. E é legal ter essa percepção para nem pegar esse cliente, né? Nem pegar esse cliente. Exatamente. Então, esse é o das crenças, né? E aí, a gente vai ter o nosso quarto, eu tô rindo com os comentários de vocês aqui, tá? Obrigada pela interação, gente, é muito mais gostoso, né? Fazer assim, porque a gente fica meio sozinho do lado de cá, a interação de vocês é o que vai deixando mais animado, né? Esse processo da live. Aí a gente vai ter o quarto condutor de autenticidade, né, do Authentic Brand Index, que é a sinceridade, E aí ele vai falar o seguinte, que é a extensão a qual sua marca realmente tenta não decepcionar as pessoas. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora, né? Tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora. Então, por exemplo, quando eu viro para a pessoa e falo, não, esse processo não é para você, inclusive fiz isso na quarta-feira, porque depois da aula ao vivo no YouTube, uma pessoa veio para mim perguntar, né, Gi, é para mim o Conecta, né? Ele já tinha entrado em contato comigo através do LinkedIn, buscando mentoria e tal. Então eu conheço o caso, né, dessa pessoa e eu falei para ele, não é para você o Conecta, né? Você, na verdade, precisa de X, Y, Z, é isso, talvez eu abra esse ano, talvez a gente possa fazer mentoria e dei os caminhos para ele. Mas falei, olha, não é para você. Então é essa sinceridade que a gente precisa ter com os nossos clientes, né, e a nossa audiência, enfim, do que a gente realmente faz, de qual é realmente a transformação que a gente pode trazer para essa pessoa e de até aonde a gente está disposto a ir. E aí, pegando a brincadeira que o Mauro fez, que é muito, muito legal, inclusive, é uma questão muito importante, né? Igual eu estava falando isso, que às vezes a pessoa vem procurando, né, o guru salvador. Para mim, por exemplo, uma dessas medidas é a extensão na qual a pessoa está disposta a fazer o trabalho, né? No qual ela está disposta a colocar a mão na massa. Se ela não estiver disposta a colocar a mão na massa, não tem como, porque eu não consigo fazer por ela. É realmente, a gente estava brincando, mas é realmente esse processo de você achar o teu guru interno mesmo, né? Para conseguir fazer isso. E o legal do Conecta
quem já fez e tá aqui pode até dizer sobre isso, é que a gente faz um trabalho grandão no começo para ajudar você realmente a achar esse lugar, né? Esse lugar de apropriação, perdão, o tempo tá meio seco, esse lugar de apropriação e esse lugar de força, né, pra gente conseguir colocar em prática as coisas. Então essa sinceridade, ela é um condutor muito forte de autenticidade, tá? E para quem não tá anotando, mas quiser ter acesso nisso aqui, e entrou depois que eu fiz esse comentário, no grupo do WhatsApp, que a gente tá com ele andando essa semana, eu vou disponibilizar essa arte com todos esses condutores, lá a hora que a gente terminar a live. E se você não está no grupo e quer estar para ter acesso à arte, me manda um direct aqui no Insta que eu te mando o link do grupo, tá? Então é isso. E a aula que a gente falou de tudo isso em mais detalhes e a própria informação sobre o Conecta tá no link na bio, tá? Então, pra quem tá aqui desde o começo, desculpa eu ficar repetindo, tá, gente? Mas é que tem gente entrando depois e eu não quero deixar de passar a informação. Vamos lá pro nosso quinto condutor de autenticidade. A extensão a qual sua marca é bem conhecida por todos é familiaridade. Familiaridade. Gi, como que eu faço para conseguir ter familiaridade da minha marca? A primeira coisa para algo ser familiar, esse algo precisa estar presente, né? Para algo ser familiar, esse algo precisa estar presente. Então, um dos pontos e aí é interessante, né? Porque cada um desses pontos é como eu falei do trabalho, né? Eu tenho um trabalho do corpo lá. Eu vou trabalhar a mente, né, com o conhecimento, o espírito com a meditação, os órgãos internos com a alimentação. Então, cada um desses pontos, a gente vai ter formas de trabalhá-lo, né? De melhorá-lo dentro da nossa marca. E a familiaridade, uma das questões é a presença. É a presença. Quanto você está presente dentro do universo, da esfera de percepção de contato do teu cliente. Então a gente precisa conhecer esse cliente em profundidade para a gente saber onde ele navega, onde ele está andando, né? No que ele presta atenção. E assim, a história do vender com mais facilidade, que a gente falou várias vezes essa semana, uma das coisas que facilita o processo de vendas é exatamente esse conhecimento que a gente vai ter desse cliente. Por quê? Porque eu sei onde ele está. Eu sei onde ele está, eu sei no que ele presta atenção, eu sei o que ele está olhando, como ele está vendo, então eu consigo estar lá. E é interessante, e eu vou ver se preciso lembrar onde está esse link, mas eu compartilhei com o pessoal do Conecta, que está fazendo o Conecta agora. E quem tiver interesse me pede depois que eu acho esse link para te mandar, tá? Mas assim, saiu uma reportagem, ela nem é muito nova, mas assim, sobre grandes startups do mundo, tipo Tinder, Uber, Facebook até tá nessa lista, e como eles conseguiram os seus 1000 primeiros clientes. E a maior parte das estratégias, Dropbox está na lista também, a maior parte das estratégias era offline, não era nem online. E qual que era o resumo da ópera? Era estar aonde o cliente estava e se apresentar para ele, né? Então, assim, é muito interessante, porque a gente pensa nessas startups e a gente sempre pensa na presença digital, em todo o marketing gigantesco e a verba de marketing. E, na verdade, essa matéria está falando sobre como eles conseguiram os 1000 primeiros clientes, né? E a gente fala disso no Conecta também, né? Sobre os nossos 1000 fãs. Né? Na verdade, não é nem os 1000 primeiros clientes, são os 1000 fãs, que podem ser, às vezes, o suficiente para dar viabilidade e longevidade para o teu negócio, né? E a gente tem um artigo muito, muito famoso sobre isso também que a gente conversa. Mas, enfim, essa familiaridade, então, ela tem a ver com presença, o quão presente você está. E aí, presente aonde, Gi? Nas plataformas e nos canais que você escolher para fazer relacionamento e venda. Porque tem a parte que é relacionamento e tem a parte que é venda. Tem muitas empresas que só fazem venda. Elas só fazem venda e elas esquecem do relacionamento. E a gente trabalha em cima da ferramenta do Business Model Canvas. E se você conhece essa ferramenta, se você não conhece, eu tenho uma aula sobre isso no meu canal do YouTube. Mas se você conhece, você sabe que tem um bloco chamado canais,
que tem a ver com seus canais de vendas, mas tem um bloco também chamado relacionamento, que tem a ver com a construção dessa familiaridade. Então a gente precisa ter uma presença, né, de uma forma consistente, de uma forma constante. E isso é muito importante, isso é muito importante. E esses 1000 leads, né, que o Mauro está falando aqui, essas 1000 pessoas, se a gente consegue transformar, né, esses leads em clientes e esses clientes em fã, a gente está feito. Né? A gente tá feito. E a gente fica investindo em trazer gente nova, sem cuidar de quem já entrou. E quem já entrou já começou esse processo mais forte de familiaridade. Então a gente precisa cuidar dessa pessoa, né? Beleza. Então esse foi o 5º ponto. Vamos para o nosso 6º ponto, que é momentum. Tipo latim, né? Momentum. A extensão a qual tua marca tende a se tornar mais popular. A extensão a qual sua marca tende a se tornar mais popular. Momentum, né? Quando a gente está falando disso, a gente está falando também assim de construir intencionalmente esse momentum, mas também de aproveitá-lo quando ele acontece, porque às vezes ele acontece de forma orgânica. O que é isso? Nossa marca, no geral, se a gente não fizer nada, ela está na inércia, né? Qual que é a inércia? Se você não estiver fazendo nada, a inércia é parado, né? Aquilo que está parado continua parado, certo? Mas se eu começo um movimento, se eu começo a fazer um movimento com essa marca, com essa presença, com essa familiaridade, com tudo isso que a gente está falando, a coisa começa a andar. Talvez ela não esteja nem em ritmo constante, talvez ela esteja até ganhando uma aceleraçãozinha, né? No caminho. E aí, isso é esse momento, né? A hora que a coisa começa a ir e ela começa a ganhar velocidade e ela começa a ganhar força. Então, eu tenho que utilizar isso para conseguir essa popularidade. Popularidade para quem? Para o cliente certo. A gente volta sempre nessa história. Você não precisa ser popular para o mundo inteiro. Você precisa, isso é um esforço tremendo, tá? Você ser popular para o mundo inteiro, pelo amor de Deus, contrata um comercial na novela das 8, sabe? Vai no Faustão, no Fantástico, sei lá, é mais fácil. É comunicação de massa. Não é isso que a gente quer, tá? O que a gente quer é estar popular com o nosso público, né? Com o nosso público. Tô vendo aqui tua mensagem. Com o nosso público, tá? Então a gente quer essa popularidade, essa familiaridade. E aí, então, quando a gente vai construir intencionalmente, tá? Se tá parado hoje, a gente vai ter que colocar isso em movimento. Colocando isso em movimento, vamos aproveitar. Então, essa foi o 6º. E aí, o 7º, né? O nosso 7º condutor de autenticidade, segundo o Authentic Brand Index, é a herança. A herança, que é a extensão a qual a sua marca tem uma história relevante e engajadora. Uma história relevante e engajadora. Então, essa questão da história, ela é muito importante, né? Inclusive, logo em breve, aí eu vou fazer um workshop com uma colega minha que trabalha storytelling, né? Que é a Sabrina Scarpari, e a gente vai fazer um workshop para falar dessa questão aqui. E a gente vai falar dessa construção da mensagem em cima da história e do manifesto, né? Que aí também vai pegar um pouco a história das crenças lá de novo. Mas isso é um assunto para um outro momento, não se preocupem que eu vou avisar vocês, tá? Mas a herança tem a ver muito com como essa minha história é relevante e ela é engajadora. E olha só, ela é relevante e engajadora, porque existe um movimento muito grande de conte a sua história. Conte a sua história, né? Assim, ponto. Conte a sua história, ponto, é isso. Isso daí é muito problemático. Isso daí é muito problemático, porque nós vamos dominar o mundo. Isso é muito problemático porque eu só devo contar a minha história na medida em que ela faz esse papel de engajamento e de relevância com o meu público. Então, assim, que pedaço da minha história eu vou contar?
né? Que pedaço da minha história, da minha narrativa, vai trazer uma transformação e um benefício para minha audiência, para o meu público, para o meu cliente ideal. Isso daqui é muito importante, porque senão a gente sai com a ideia de contar por contar, e aí o assunto somos nós. Aí o herói da história passa a ser a gente. E nós não somos o herói da história. O herói da história é o nosso cliente. Se fosse existir um filme, ele é o protagonista. A gente é o coadjuvante. Nós somos o facilitador. Nós somos o mentor, né? Então, mesmo que seja um produto, tá? Mas a gente tá nesse papel de ajudante, né? Dessa jornada. Então, essa história, ela faz sentido nesse lugar da conexão. No momento em que eu posso contar para você algo pelo qual eu já passei e que vai ajudar você a entender, olha, ela também passou por isso. Olha, ela resolveu assim. Olha, eu não tô sozinho, tem outras pessoas que se sentem como eu, né? Olha, essa dor não é só minha. Olha, essa superação é possível. Enfim, é esse tipo de coisa que a gente quer. E essa história, essa herança, ela precisa estar ligada com todos esses outros condutores de autenticidade. E a gente já viu acontecer problema com isso. Tinha uma marca de sorvete, que eu não tô lembrando bem o nome, tá? Mas era uma marca que entrou no mercado de massa, a gente achava no supermercado, e era tipo um gelato italiano, não sei se vocês lembram disso. E eles tinham uma história da marca para contar da herança da receita, né? Um pouco, a Bauducco tem um pouco isso, né? Mas assim, a Bauducco, até onde eu sei, tá ok a história. Mas assim, essa marca tinha essa coisa da herança, da receita, da herança italiana, etc e tal. E aí houve um momento em que alguém descobriu que tudo aquilo tinha sido fabricado. Era mentira. Era mentira. Não existia o fundador, não tinha aquela história, não tinha receita nenhuma. A história era mentira. Ou seja, ele tinha uma herança que engajava, que era relevante, mas ela não era sincera, né? Então, se a gente volta aqui, ela não era sincera. E aí, isso foi muito problemático, né? Isso foi muito problemático, teve um impacto, tanto que eu nunca mais vi essa marca. Eu acho que ela acabou, tá? Eu acho que foi um impacto, assim, de terminar com a marca. Então, é muito importante. Então, esses são os 7 condutores de autenticidade que eu queria compartilhar com vocês hoje. E nós trabalhamos dentro da mentoria do Conecta, Dileto, isso mesmo, era essa a marca. Nós trabalhamos dentro da mentoria do Conecta todos esses condutores, tá? Nós vamos trabalhar eles em mais detalhe, nós vamos fazer essa segmentação que eu estava comentando no começo, né? E para quem não pegou a live inteira, a hora que terminar ela vai entrar no IGTV, tá? Mas a gente vai segmentar para a gente conseguir trabalhar isso de uma forma legal, né? E assim, passo a passo, com tempo para você se apropriar disso, com tempo para você entender isso, fazendo esse alinhamento com o teu projeto e com a tua vida. Então tem a parte da mentoria em grupo no Conecta, né? Que as matrículas estão abertas e vão só até amanhã. Tem a parte desse grupo, que é o trabalho em que a gente vai falar de conhecimento, de teoria em grupo, e tem a parte em que eu vou fazer um acompanhamento individual com você, pelo WhatsApp, só eu e você, tá? E esse acompanhamento individual eu vou revisar tudo o que você construir da sua marca, tudo. E detalhe, né, que o grupo de mentoria agora, ele tá com o preço com esse preço que eu fiz depois que começou a quarentena, né, que é um preço com 50% de desconto. E esse preço vai só até essa turma, né? Esse valor vai só até essa turma, que as inscrições vão só até amanhã. Então, se você tiver interesse, o link tá aqui na bio aqui do Instagram. Se você tiver interesse em conhecer em mais profundidade o processo do Conecta, para você tentar fazer por conta própria, caso seja esse o teu perfil, ou até para entender melhor qual vai ser o trabalho que a gente vai fazer, na aula de quarta-feira que eu dei no YouTube, naquela live, que foi super gostosa, que a gente ficou um tempão, tirei dúvida de todo mundo depois. Nessa live eu entro em mais detalhes sobre tudo isso, e ela tá
ela tá lá no YouTube ainda, né? O replay, e o link tá na minha bio, tá? Aqui do Instagram. Então, se você quer entender mais, e é claro, como eu falei, quer saber se é pra você, me manda um direct. Não se preocupe que sinceridade é um dos condutores de autenticidade da minha marca, e eu vou ser franca com você, né? Se é pra você, se não é, se é agora, se não é. Então, assim, a gente vai pegando passo a passo para fazer essa construção. Por quê? Ter uma marca conectada, né, para conseguir esse posicionamento diferenciado e colher os benefícios disso. E quais são os benefícios disso? Em resumo, é a história de vender com mais facilidade para o cliente certo. Isso é o resumo, tá, da ópera. Mas assim, é todo esse posicionamento, é todo, né, é toda essa conexão, é toda essa familiaridade, é toda essa utilidade, é toda essa originalidade, é toda essa herança, é toda essa crença, é toda essa sinceridade e a construção desse momentum, né? Então, e a Zu tá falando que ela não pagou o preço da pandemia, né, Zu? Verdade, ela fez o ano passado, ela não pagou o preço da pandemia. Então, tá vendo? Não é argumento de vendas, né? É verdade. E então, assim, a gente vai fazer todo esse processo, né? A gente vai fazer todo esse processo no passo a passo e fazer toda essa construção, porque isso não é uma coisa que eu consigo chegar, tá? E era isso que eu tava falando. Isso não é uma coisa que eu consigo chegar e pá, entendeu? Agora, essa semana, vou sentar, vou construir uma marca autêntica com posicionamento diferenciado. Essa semana farei isso, sentarei, farei todos os meus exercícios, pronto. Semana que vem tá no ar, ao vivo, funcionando. Gente, não é assim que funciona. Do mesmo jeito que para eu ter um corpo, né, para pegar a metáfora que a gente estava usando lá no começo, para eu ter uma saúde integral, né, uma presença integral no mundo, eu preciso cuidar da minha saúde, dos meus órgãos internos, eu preciso cuidar da saúde do meu corpo, eu preciso cuidar da minha aparência, eu preciso cuidar da minha mente, do meu conhecimento, eu preciso cuidar do meu espírito, eu preciso cuidar dos meus relacionamentos, né? E eu preciso fazer tudo isso, e isso tudo é processual, isso tudo é uma construção, né? É uma coisa que eu vou fazendo, vou melhorando, vou me apropriando daquilo, vou dando um próximo passo. A construção desse posicionamento diferenciado, através de uma marca que conecta, ela também é essa construção, ela também é processual. Tem gente que me pergunta, Gi, por que o Conecta são 12 semanas, né? Por que são 12 semanas? Eu tô pensando agora, a Andréia tá aqui nesse número 12, né, Andréia? Acho que agora eu cheguei no número bom de aula. Mas assim, por que são 12 semanas? Porque é esse espaço de construção e de apropriação. E aí a Azul tava falando aqui em cima de refinar, que é o mantra que eu tô repetindo para vocês a semana inteira, é uma questão de refinamento. Então eu preciso dar um passo, experimentar esse passo, refinar esse passo. Não existe então, voltando, não existe fórmula mágica, tá? Não existe fórmula mágica, porque existe esse tempo desse processo, dessa apropriação, da gente colocar algo no mundo e perceber como o mundo reage àquilo, mas não é só isso, é como eu reajo àquilo também, né? Porque, inclusive, essa é uma coisa que a gente fala muito no Conecta, porque as pessoas, às vezes, elas estão olhando só para o negócio para fora, o que eu preciso construir nesse negócio para que ele, né, seja de uma determinada forma no mundo. Mas, às vezes, no processo, se eu não me sinto bem com aquilo, se aquilo não traz para mim o que eu achei que ia trazer, se ir trabalhar para mim, mesmo que seja na minha empresa, tá começando a virar um peso, isso é problemático. E eu só sei essa resposta de verdade a hora que eu coloco a coisa para rodar. Então, quem me conhece, quem leu meu livro, sabe que eu sou a pessoa do mínimo viável, sabe que eu sou a pessoa do pôr no mundo para testar, pegar feedback, e aí a minha herança do universo da inovação, essa é a minha herança do meu trabalho com startup, né? Então a gente precisa colocar as coisas no mundo e experimentando para ir se apropriando delas. Então é esse desenvolvimento processual. Por isso são 12 semanas, tá? Porque a gente precisa desse tempo.
Então, o Conecta, só para explicar para quem está aqui e ainda não viu, é uma mentoria em grupo de 12 semanas, na qual a gente vai trabalhar todos os aspectos do... Peraí, gente, ó. Elas estão louquinhas que domingo passa um monte de cachorro aqui na rua. Então são 12 semanas de mentoria em grupo, mais esse acompanhamento individual que a gente vai fazer, para você trabalhar o desenvolvimento dessa marca conectada, né? E tudo o que isso engloba. E o que isso engloba? Tudo isso que a gente vem falando a semana inteira. E eu fiz a lista de questão por questão na aula de quarta-feira que tá lá no YouTube, no replay, né? E aí a gente tá com esse valor de 50% aí na quarentena, que vai até amanhã. Então, se você acha que é para você, aproveita, conversa comigo e entra nessa turma, tá? Vai ser uma jornada bem interessante que a gente vai fazer durante esses 12 encontros. E aí, para a aula de hoje, que foi para essa live, né? E eu sou professora, eu acabo professora de raiz, né? Tudo para mim é aula, mas enfim. Essa live de hoje, esses condutores de autenticidade que a gente compartilhou dentro do Authentic Brand Index. Se você tá no grupo do WhatsApp, eu vou mandar para você essa arte aqui. Se você não tá, de novo, me manda um direct, que aí eu coloco você no grupo para você receber, ok? Amanhã... Hoje é domingo, amanhã é segunda. Amanhã a gente tem live de novo, às 11 horas. E a gente vai responder a seguinte pergunta. Resultados financeiros ou realização profissional, né? Quem disse que você precisa escolher? E aí a gente vai estar aqui falando então sobre isso. Sobre a questão de, será que eu preciso de fazer dinheiro ou fazer o que eu gosto, né? Que é uma pergunta que a gente se faz muito. E é isso que leva a gente às vezes a desistir de empreender, para arrumar emprego público, para entrar numa empresa, né? A gente achar que não dá para ter os dois ao mesmo tempo. A gente vai falar um pouco mais em profundidade desse assunto, tá? Não de uma forma superficial, vamos falar um pouquinho mais profundidade desse assunto. Acho que talvez eu vou ter uma convidada especial aí na minha live de amanhã também, que vai entrar um pedacinho da live comigo. E aí, os avisos finais então... Link da aula do YouTube ainda tá aqui na minha bio, link do Conecta ainda tá aqui na minha bio. E se você tiver alguma dúvida sobre tudo isso que a gente conversou hoje, eu vou pôr um box de dúvidas dentro do meu Stories. E aí você pode me mandar a sua pergunta, fica à vontade, que amanhã a gente volta aqui e a gente vai conversar mais sobre isso. E como eu falei no começo também, amanhã a gente termina essa maratona de lives que a gente está fazendo, mas depois eu vou escolher uma data para a gente fazer pelo menos uma live por semana. E eu tô achando que domingo é um dia bom, hein, gente? Eu senti bastante gente aqui hoje, eu tô achando que talvez domingo seja um dia bom, vamos ver. Até me falem, tá? Acho que eu vou pôr uma enquete lá, para ver que dia que vocês preferem, né? Vou dar algumas opções para ver que dia que vocês preferem essa live semanal. E aí a gente combina, tá bom? Pra gente ter essa conversa semanalmente, não perder essa conexão, não perder essa familiaridade, não perder esse momento, né? Que a gente precisa continuar com o nosso relacionamento, a gente precisa continuar conectado. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nesse domingão. Eu também gosto da ideia do domingo, viu? É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar esse conhecimento. Literalmente é um prazer para mim. Eu saio daqui muito mais energizada. E eu espero, se for o caso, se for o seu momento agora, poder compartilhar ainda mais com vocês nessa mentoria do Conecta aí, nessas próximas 12 semanas que a gente vai fazer um processão de aprofundamento. Oi, Liv, que você chegou agora, né? E aí a live, a hora que ela terminar, ela já vai pro nosso IGTV, tá? Pro canal do IGTV. E aí quem quiser ver o replay, ela vai ficar disponível por lá e você pode assistir com calma e rever tudo isso, tá bom? Então me manda se precisar um direct, te coloco no grupo do WhatsApp para você receber a arte de tudo isso que a gente conversou hoje. Beijo grande para vocês, um ótimo domingo e a gente se vê aqui amanhã de novo às 11 horas para continuar essa conversa sobre resultados financeiros ou realização profissional. Qual que eu preciso escolher, tá bom? Bom domingo para vocês, gente. Até amanhã.